Então, nesta aula, nós vamos trabalhar agora com as revoltas que deram fim à Primeira República. Como eu estava falando para vocês, a Primeira República foi um período, muito extenso, um período de vários conflitos, várias transformações, e como ela iniciou com conflitos militares, não poderia terminar de outra maneira. Ela terminou também com os conflitos militares. E nós vamos trabalhar algumas delas mais importantes, diante daí que é da importância dos eventos que levaram ao fim da República, que a gente chama ou Primeira República ou República Oligárquica. A primeira revolta que nós vamos trabalhar é a Revolta da Chibata. Então, a partir da segunda década do século XX, sinais de insatisfação começaram a ser sentidas dentro das alas militares, especialmente dentro das alas de baixa patente. Por quê? As alas de baixa patente eram constituídas por aqueles negros que eram filhos ou descendentes dos negros que haviam sido libertos no final do século XIX, e também por aqueles indivíduos aquelas pessoas que estavam nascendo aqui no Brasil que eram filhos dos imigrantes, e já estavam se naturalizando como brasileiros, e a população pobre em geral, Então as pessoas, como não tinham qualificações ou muitas qualificações para adentrarem dentro das fábricas e das indústrias, outras alternativas que elas procuravam era o serviço militar. Mas só que dentro do serviço militar ainda havia muitos resquícios do período imperial, do período ao qual essa população ela era não só uma população inferiorizada, mas também uma população que era maltratada. Então nós vamos ter aqui que em 1910, sob a liderança de João Cândido, mais de 2,10 mil marinheiros se rebelaram contra as péssimas condições de trabalho a quem eram submetidos e exigiu o fim dos castigos físicos dos navios da marinha. Esses castigos físicos, gente, eles lembravam muito os castigos que eram empreendidos contra os escravizados durante a colônia e durante o Brasil Império, Então, durante o período escravagista aqui no Brasil, esses negros eles acabavam se revoltando porque dentro da própria marinha, quando eles cometiam alguma infração ou como uma punição, eles eram açoitados. Para você ter ideia, essa revolta ela se inicia quando um colega deles, ele é açoitado mais de 200 vezes, sendo que a legislação ela diz que os castigos nos marinheiros eles eram de 25 chibatadas, e ele recebe aí 10 vezes mais do que o que a legislação permite. E com isso o João Cândido ele começa a desafiar os poderes da época, porque ele não acha justo o que a população negra está passando. Então ele ainda diz que a população negra ela é uma população livre, ela precisa de direitos e ela precisa começar a ser tratada de maneira igualitária, igual aos outros. Então começa aí os movimentos para que a própria Marinha ela regulamentasse novas medidas que não utilizasse técnicas de torturas utilizados e de castigos utilizados aí durante o período colonial e o período imperial. Aí com isso, gente, os marinheiros eles também se revoltam, porque não é só contra a população negra, era um regimento da própria instituição. Então, outras alas das Forças Armadas também se rebelam contra esses estatutos. E aí tem o início, a Revolta da Chibata. Nós temos um outro movimento que vai ser o movimento tenetismo,
que esse movimento ele vai acontecer 10 anos depois, já em 1920, que ele é liderado por militares que exigiam profundas mudanças na política brasileira, como o voto secreto, o fim das fraudes das eleições, a adoção de medidas para impedir o controle da vida política pelas oligarquias e a expansão do sistema de ensino. Então veja que o tenentismo aqui ele já queria que as pessoas que estivessem adentrando na carreira militar, ela tivesse uma melhor formação. Então essa expansão do ensino, ele também já dava indícios de que a própria corporação precisava de qualificação, precisava aí de conhecer o que o mundo científico estava produzindo, ela ter conhecimento de leis, conhecimento dos debates políticos e assim por diante. Então eles também têm uma coisa bem interessante que eles pediam, olha só, o voto secreto. Por que eles pediam o voto secreto? Porque dentro da própria instituição, eles também recebiam punição por descumprirem as ordens dos coronéis que mandavam eles votarem nos seus candidatos. Então eles também, como o voto era aberto, como a gente viu, e eles tinham que votar e dizer em quem eles votavam, o coronel contrariado acabava punindo esses tenentes. Então eles vão, se revoltam, eles começam a exigir que dentro do programa eleitoral seja instituído o voto secreto. Só que dentro desta mobilização, ele ocorre em dois momentos. O primeiro no Fórum de Copacabana, no Rio de Janeiro, em julho de 1922, e ficou conhecido como os 18 Fortes. E o segundo momento, ele ocorre em 1924, ou seja, 2 anos depois, dessa vez em São Paulo. Os rebeldes chegaram a ocupar a capital paulista, mas foram obrigados pelas tropas do governo a abandoná-la. Então, esses ambos movimentos foram fracassados porque eles vão ser duramente repreendidos e reprimidos pelo governo da época. Aqui nós vamos ter, gente, também, a coluna Prestes, que também aqui, Prestes ele se revolta ali no Rio Grande do Sul. Os rebeldes que estavam na cidade de São Paulo vão para o Rio Grande do Sul lutar pela causa de Prestes, Então eles marcham até o Paraná. Só que entre 1924 e 1927 os rebeldes da coluna Prestes percorreram mais de 25 mil quilômetros e travaram diversos combates contra as forças governistas. Não tendo o apoio popular que buscava o grupo, se retirou para a Bolívia em 1927. Por quê, gente? A população ela começava a ver que a coluna Prestes, por exemplo, ele não é só a população em si, mas o apoio popular, quando ele está pegando aqui, é o que estava sendo disseminado pelos jornais, e a população que tinha acesso aos jornais, elas estavam naquela empolgação da Belle Époque, Então eles estavam na empolgação das bonanças que a modernização trazia. Então, quando o Prestes ele falava, por exemplo, nos direitos trabalhistas, porque o Prestes ele bebia muito do viés socialista. Quando ele falava dos direitos trabalhistas, falavam de igualdade social e assim por diante, as pessoas que desfrutavam desses privilégios, elas se sentiam ameaçadas. Então eles não apoiavam as causas da coluna Prestes, já que a coluna Prestes, ela não só era uma coluna que pregava que todos os privilégios da modernização fosse e que as outras pessoas também tivessem acesso, mas também ele pregava aí, na verdade ele utilizava a força para responder às investidas do próprio governo. Aqui nós vamos ter, gente, a vontade de mudanças e as críticas contra a corrupção e as fraudes aumentavam, e se somando a outros problemas que
república enfrentava, contribuindo assim para o fim da república oligárquica em 1930. É neste momento aqui que nós vamos ver que o Getúlio Vargas, né, dentro de um movimento, do movimento contrário à coluna Prestes, ele se fortalece. Nós vamos trabalhar dentro do governo de Getúlio Vargas, quando a gente está adentrando a morte de João Pessoa, né, que a gente vai ver como a própria morte de João Pessoa ela vai ser utilizada como marco histórico. Tem historiadores que dizem que a morte de João Pessoa não foi o ponto para o que eles chamam de Revolução de 1930. Nós, historiadores, dentro do consenso histórico, chamamos de golpe ou movimento de 1930. Então, já tem outros historiadores que dizem que sim, houve uma contribuição. Aqui houve também a não aceitação da própria eleição do Carlos Prestes para a presidência da República. Vários outros processos que a gente vai ver o que foi aí a Revolução de 1930. Aqui eu só trouxe para vocês uma revolta na base que é a coluna Prestes, e eu espero que vocês tenham compreendido, né, que também foi um movimento de época. Aqui eu trouxe para vocês também a aula sobre a Semana de Arte Moderna. Essa semana da arte moderna, ela vai ser muito importante para o período também, porque nos aspectos gerais, né, a Semana da Arte Moderna reuniu representantes das artes visuais, músicos, escritores, intelectuais no Teatro Municipal de São Paulo entre 17 e 13 de fevereiro de 1922. O principal objetivo do evento era propor novas formas de expressão artística e cultural, rompendo com as práticas artísticas do século XIX. Então, a Semana da Arte Moderna, ela dizia o seguinte: olha, se nós somos um país moderno, então nós precisamos também ter novas expressões artísticas condizentes com a modernidade. Então, na Europa estava acontecendo também esse movimento artístico chamado modernismo, e nós vamos criar o movimento modernista brasileiro, né? Onde os intelectuais eles fazem uma semana inteira para debater novas formas de representar, novas formas de se expressar, novas formas de compor músicas. Então eles se reúnem, eles vão, a elite intelectual, artística, ela se reúne e ela vai criar esse manual da arte moderna no Brasil. Aqui, né, eles tentavam, só para deixar claro, romper com a arte que era típica do século XIX, principalmente trazida aí com o Império. Quando o Brasil se torna império, primeiro como um vice-reino, né, quando a família real vem para cá, depois como reino mesmo, independente, o Brasil também cria um estilo literário, um estilo artístico, e a Semana da Arte Moderna pretendia acabar com isso. Aqui eu trouxe para vocês, né, o evento gerou revolta entre os apreciadores das expressões já consagradas, porque aquelas pessoas que resistiam em romper com a identidade que tinha sido construída pelo Brasil, pelas expressões artísticas do século XIX, eles temiam até que houvesse uma perca da identidade dessas obras. Então vai haver esses críticos, né, que vão ser contrários a essas expressões. Uma das artistas principais, né, dessa semana vai ser a Társila do Amaral. Esta obra que vocês estão vendo é a obra Abapuru, de 1928. Então, a Társila do Amaral, ela é paulistana, que teve a oportunidade de estudar arte em vários países europeus. Foi isso que influenciou a Társila a ser uma das principais figuras do movimento modernista brasileiro. Criou os movimentos nacionalistas, pau-brasil e antropofágico, que marcou seus quadros com paisagens do Brasil, cores vivas e alegres. Então isso aqui, olha só, essa obra Abapuru, né? A gente vai ver a tonalidade das cores sempre claras,
Vamos ter sempre cursivas as formas, né, e também uma das características brasileiras é esse sol, né, e esse cacto representando aí o sertão. Nós vamos ter aqui o de Cavalcante, né, que o de Cavalcante, ele também, se a gente começa a observar, ele vai trazer essa característica da cultura brasileira, da sociedade brasileira de época. O nome dele é Emiliano Augusto Cavalcante de Albuquerque e Melo, conhecido como de Cavalcante, nasceu no Rio de Janeiro, foi eleito o melhor pintor brasileiro na Bienal de São Paulo de 1952. A Bienal é quando os artistas se reúnem em dois anos, né, para apresentar seus trabalhos novos, e foi um dos idealizadores da Semana de 1922. Também teve contato com diversos pintores internacionalmente conhecidos, como Picasso e Matisse, em suas viagens pela Europa. Gostava de pintar festas populares, favelas, operários em telas que passavam uma constante sensação de alegria e celebração. Então a gente dá para ver aqui, né, as moças, né, o nome dessa obra são 5 moças de Guaratinguetá. Então veja que elas estão bem vestidas, elas estão com aspecto de felizes. Também tem alguns aspectos românticos, apaixonados delas e tal, mas são os 4 dos que tentavam retratar aí a realidade da população da sociedade brasileira de época. Então, de Cavalcante, ele vai ter essa importância. Aqui eu trouxe para vocês Cândido Portinari, né? Ele também vai ter as suas características. Veja que ele vai utilizar tonalidades mais escuras, né? Ele é filho de imigrantes italianos, nasceu em Brodowski, interior de São Paulo. Ainda criança descobriu seu dom artístico, tendo participado de trabalhos de restauração na igreja de Brodowski quando tinha 9 anos. Após estudar desenho e pintura na Escola Nacional de Belas Artes, o pintor traçou uma carreira meteórica, sendo o principal nome da pintura nacional, com projeção no resto do mundo. Então, aqui o nome dessa obra é Os Retirantes, né? Os Retirantes de 1944. Para a gente prestar atenção, dá para ver pessoas, né, famintas, pobres, magras, com aspecto sofrido, a escuridão, a pássaro portais e tal, mostrando aí o sofrimento dessa pessoa. O Portinari, ele vai percorrer o mundo com suas obras, é um dos artistas mais importantes da história do Brasil, dada a sua importância, e nós vamos ter essa característica muito forte. Ele também tem obras importantíssimas como o painel Guerra e Paz, de 1956, e temos também o Lavrador de Café, que também vai ser importantíssima para a compreensão da sua obra. Nós vamos ter aqui Anita Mafaldi, que ela é paulistana, herdou da mãe o dom para as artes plásticas. Foi quando adolescente que Anita se dedicou às suas primeiras telas, tendo estudado depois anos no exterior para encontrar seu estilo. Percebam que todos os artistas que eu falei até agora, eles tiveram uma formação em partes também no exterior, né? Aqui a gente começa a instituir a Escola de Belas Artes, mas não era todo mundo que frequentava essa escola, era filho de elites, pessoas que tinham condições. Essas pessoas iam estudar, terminar sua formação como artistas na Europa e em outros países, né? Então a gente vai ter, inclusive, um dos pintores, artistas plásticos, que ele vai beber da arte cubista que era desenvolvida aí na América Central, né? Principalmente no México. Então a gente tem essa influência do que estava caracterizando a arte, o que era considerado moderno, a arte moderna na Europa, e agora os brasileiros, os artistas plásticos brasileiros, tinham essa missão de criar
bebendo da arte modernista uma técnica e um movimento próprio artístico brasileiro. Então nós vamos ter aqui, né, ela foi o principal alvo das críticas à pintura modernista no Brasil e, por consequência, uma das mais importantes. A artista tinha uma andofia na mão direita, mas aprendeu a fazer seus trabalhos com a mão esquerda e trabalhou até a sua morte. Então isso aqui é bem interessante, né? É uma pessoa que conseguiu se reinventar. Então a gente vai ver aqui que ela, nas suas pinturas, vejam, que é sempre o aspecto aqui, perotagem do homem, é um homem que tinha condições, ou ao menos ele tinha algum estilo de vida mais confortável, né? Porque barba feita, cabelo cortado, terno e tal, mas é um retrato da sociedade da época, né? Das pessoas de época. Então a gente vai ver a utilização de cores espalhadas, sempre uma tonalidade em algum canto claro. Se eu voltar aqui para vocês, prestem atenção, né? Que há aspectos, mesmo essa obra do Cândido Portinari tem essas características claras, espalhadas, né? Alguma cor que vai se destacar mais. Então não tão diferente vão ser os outros, né? Cada um vão criar os seus quadros, seu próprio estilo, mas com essa identidade um do outro. Então a gente vai ter aqui, né, os principais trabalhos da Anita Mafaldi, que vai ter O Homem Amarelo, de 1917, O Farol e A Mulher de Cabelos Verdes. Nós temos aqui o Vicente do Rego Monteiro, né, que ele é um artista múltiplo, nascido em Pernambuco, que trabalhou com escrita, desenho, escultura e pintura, ou seja, era um cara que gostava muito das artes, né, ele vai se desenvolver em todos esses ramos. Ele fez amizade com um grupo de modernistas que idealizaram a Semana de 1922 e expôs 8 de suas obras. O artista também esteve no exterior, especialmente na França, onde frequentou a Academia Julian em Paris. Então veja que também é mais um cara que vai ter a sua formação complementar no exterior. As suas principais obras é A Mulher com Galinha e Disposição e Artesão Sem Data. Então, novamente, né, olha só, sempre as tonalidades das cores que se destacam, né, dentro das suas obras. Nós vamos ter John Grass. John Grass, ele tem a nacionalidade e formação artística na Suíça, né? Grass passou boa parte de sua vida no Brasil, trabalhando como pintor e decorador. Então, é uma nacionalidade do exterior, mas vem fazer vida aqui no Brasil. Ele participou da Semana de 1922 por conta da amizade com Oswaldo de Andrade, expondo 7 obras. Também foi um dos sócios fundadores da Sociedade Pró-Moderna, a ASPAM, em 1932, ou seja, 10 anos depois da Semana da Arte Moderna, se cria a SPAM. O principal quadro dele é Quinteto, de 1976, Magia, que não tem nada, e Amazonas, né? Então aqui a gente está vendo o quadro Amazonas. Veja que o detalhe das cores sempre é chamado a atenção, a forma e tal. Mesmo que cada indivíduo tenha o seu foco. Só para explicar aqui essa Semana da Arte Moderna. Mesmo que o indivíduo ele tenha, por exemplo, gente, o foco tem um que trabalha mais com a festa popular, tem outro que vai trabalhar mais com a natureza, tem outro que vai trabalhar mais com os problemas sociais, como o Cândido Portinari, por exemplo, né? Ele trabalhava com os imigrantes, os retirantes, mostrando aí a dificuldade dos retirantes, a sua pobreza, a sua miséria e tal, mas tem as características que se assemelham, que isso é a utilização das cores que eles vão colocar em suas expressões. E esse movimento, ela tinha a ideia de criar um movimento típico brasileiro, né? Ou seja, um movimento que mesmo as pessoas tendo seus estilos, eles vão ter as suas semelhanças também e as suas diferenças. Esse vai ser o diferencial. E eles também vão beber, inclusive, né, novamente eu repito, daí
do movimento modernista que estava acontecendo também na Europa. Aqui eu trouxe para vocês Osvaldo Coedet, né, conhecido principalmente pelas suas xilografuras. Quem não sabe o que é xilografura, ela é uma peça de madeira. Quando você pega a madeira, aí você vai, raspa, desenha na madeira, contorna ela, né, fazendo furos cursivos de acordo com o desenho, e depois você passa tinta. Então você vai dando um cor. Veja que essas expressões aí, né, está dentro do que ele conseguiu desenhar na madeira, e a partir da escavação em cima dessa madeira, e ele passa essa tinta. É muito utilizado, por exemplo, aqui também no Nordeste, para contar a história das pessoas, né? Ou contar alguma coisa. Então a xilogravura, ela é uma expressão artística que também vai ser utilizada pelo Osvaldo Coedet. Ele nasce no Rio de Janeiro, frequenta diversas escolas de arte, especialmente em Genebra, na Suíça, pátria de seu pai. Então ele é descendente aí de suecos, né? Sua primeira exposição no Brasil foi em 1919, 2 anos antes da Semana de Arte Moderna. Nessa época começou a sua aproximação com os modernistas. Atualmente suas gravuras permeiam exposições na América Latina, mas também em Portugal, Espanha e Suíça, né? Então ele vai ser importante, e a gente já começa a ver que aqui ele utilizou muito do preto para fazer as suas para construir a sua obra. A sua principal obra é Pescadores, O Ladrão e Chuva. Aqui eu tenho Ismael Neri, né? Ele é pintor paraense que, depois de passar um período na Academia Julian em Paris, passou a expor no Brasil na década de 1920. Ao contrário de seus colegas modernistas, não tinha influências nacionalistas. Neri gostava de pintar a figura humana de várias formas, especialmente com toques surrealistas e cubistas. Então esse autor, ele não participou inclusive da Semana da Arte Moderna, só para deixar claro, né? Mas ele vai trabalhar não só a questão do modernismo e tal, mas ele não vai se preocupar, por exemplo, com a identidade nacional. Não, ele procurava ter a identidade com a sua obra a partir da relação com as pessoas. Então ele vai criar o seu estilo próprio. Ele vai pegar aí um pouco da arte modernista, e ele vai pegar um pouco da arte cubista. E a arte cubista consiste em trabalhar melhor os cubos das figuras geométricas, né? Então a gente vai ver, por exemplo, que diferente por exemplo, do Coedet, ou do Graz, ou do Monteiro, né? Ele tem uma característica diferente, que são exatamente as formas geométricas mais fechadas, né, mais quadranguladas, principalmente aqui em suas obras. Do modernismo a gente já percebe que vai ser a utilização de cores. Então o Ismael Neri, ele vai ter essa característica aí. Ele morreu precocemente, né, por causa da tuberculose, aos 34 anos de idade, que também era uma doença que matava muito nessa época. Os seus principais quadros Namorados e Figura e Autorretrato. Então nós temos o Leszek Segal, né, que ele nasceu na Lituânia. O pintor naturalizou-se brasileiro, tornando um dos principais nomes do modernismo brasileiro. Chegou a fundar a Sociedade Poarte Moderna em São Paulo em 1932, e suas obras sofriam forte influência expressionista e impressionista. Deixou um vasto material, parte exposto no Museu Leszek Segal, mantido pela família em São Paulo.
Entre os seus quadros mais famosos estão Retrato de Mário de Andrade, Perfil de Zulmira e Bananal. Então ele também vai beber aí do modernismo. Aqui são as referências, né? Não estão todas, principalmente se for do de Nicolau Savicenko. E este, por fim, né, encerramos aqui este assunto sobre a Primeira República. Até que fim, né, gente? Então, forte abraço a todos e voltamos depois com mais aulas.